canal Matemática em Foco com o professor Eduardo. Hoje iremos fazer a resolução da atividade sobre função exponencial. Primeira questão: construa o gráfico das funções. Então, aqui na letra A, nós temos a função 3 elevado a x. Então, o que é que a gente pode perceber aqui? Que a base, não é? A base, ela é maior que 1. Tá? Então, se a base é maior que 1, isso significa que nós temos uma função crescente. Tudo bem? Então, nós temos uma função crescente. Então, veja, já vimos que, como a função ela obedece a esse formato aqui, né, o gráfico vai cortar o eixo de y no ponto, aqui, ó, no ponto 0,1, tá? Por que 0,1? Porque se eu substituir aqui o x por 0, ou seja, 3 elevado a 0, 1, tá? Então, vai cortar aqui no 1. E como o gráfico é crescente, meu gráfico ficaria nesse formato aqui, tudo bem? Letra B. O gráfico, a função agora é 1 sobre 3 elevado a x. Então, o que é que a gente observa? A gente observa aqui que a base, né? A base, nós temos aqui base A, ela é maior que 0, só que ela é menor que 1, não é isso? Está entre 0 e 1 a base. Então, se a base está entre 0 e 1, então nós temos aqui uma função decrescente, tá? Nós temos uma função decrescente e, novamente, não é? Se o x aqui fosse 0, então qualquer potência elevada a 0, a resposta é 1. Então, ela também passaria aqui pelo ponto 1 de y. Então, só que como ela é decrescente, meu gráfico seria nesse formato. Tá bem? Questão número 2. Verifique quais das sentenças abaixo correspondem a uma função exponencial. Então, percebam desde já que uma função exponencial é uma função que obedece a essa forma aqui, a elevado a x. Ou seja, o expoente é uma letra, tá? Então, perceba aqui na letra A que meu expoente é x. Então, essa é uma função exponencial. Na letra B, o expoente aqui também, ó, x. Então, uma função exponencial. Letra C, perceba que o expoente aqui é um número. Então, isso aqui não é uma função exponencial, que seria uma função quadrática, tá? Letra D, também o expoente é uma letra, então, função exponencial. Questão número 3. Identifique as seguintes funções como crescente e decrescente. Então, letra A. Lembrando que o que caracteriza uma função como crescente ou decrescente é a base, tá? Então, se eu tenho uma função f de x igual a x, então, se esse a for maior que 1, então, minha função ela é crescente, tá? Se essa base A for maior que 0 e menor que 1, nós temos uma função decrescente, ok? Então, quem determina se é crescente ou não é a base. Então, veja aqui, minha base aqui é π. π vale 3,14, então é maior que 1. Então, aqui é uma função crescente, tá? Letra B, ele tem aqui, ó, raiz de 2. A gente sabe que raiz de 2 é aproximado a 1,4. Então, se eu pegar 1,4 e dividir por 2, vai dar um número entre 0 e 1. Então, aqui é uma função decrescente. Letra C, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, é maior que 1, função crescente. Na letra D, já dá para ver que a base, não é maior que 0 e menor que 1, então função decrescente. Letra E, também, ó, uma função decrescente. Na letra F, nós temos aqui
eu poderia dizer o 2 é maior que 1. Aqui é uma função crescente, não é? Só que aqui tem um detalhe, ó. O expoente ele está negativo. O expoente ele está negativo. Então, toda vez que o expoente está negativo, o que é que a gente tem que fazer? Inverter a base, não é? Aqui embaixo é como se tivesse o número 1. Então, como é negativo, vou inverter a base. Fica 1 sobre 2 elevado a x, tá? Então, perceba que minha base aqui, ela é maior que 0 e menor que 1. Por isso, a função decrescente. Questão número 4. Dada a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x, determine f0. F0 é quando eu substituo o x por 0. Então, fica 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 é 1. F3, então vou substituir o x por 3. Fica 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E aqui, menos 1. Então, fica 4 elevado a menos 1. Como expoente negativo, quer dizer que eu tenho que inverter a base. Fica 1 sobre 4. E aqui, 4 elevado a 1 sobre 2. Aqui a gente tem duas possibilidades. Ou eu transformo essa potência em um radical, ó, poderia ser assim, né? Ó, o que ele quer aqui? Isso aqui ele quer a raiz quadrada, não é? Ó, raiz quadrada de 4 elevado a 1, não é? 4 elevado a 1 é 4, raiz quadrada de 4, 2, ok? Então a resposta é 2. Ou teria outra maneira de resolver essa questão, que seria 4 elevado a 1 sobre 2, eu poderia, ó, simplificar ou fatorar esse 4. Fatorando 4 ficaria 2 elevado a 2, não é? Aí, elevado a 1 sobre 2. Isso aqui é potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes, né? Ó, o que está em cima com o que está embaixo corta, fica 2 elevado a 1, que é 2, o mesmo resultado. Então, você pode resolver questão quando o expoente for fracionário ou em forma de radical ou transformando a base em uma potência de potência e resolvendo, tá bem? Questão número 5. Identificar qual dos gráficos abaixo é a representação da função 3 elevado a x. Então, perceba que 3 elevado a x, perceba que nossa base aqui, ou seja, o a, é maior que 1. Então, minha função ela é crescente, tá? Então, função crescente aqui a gente tem na letra A e na letra C. São funções crescentes. A letra B, não, porque ela é decrescente, e a letra D também não, porque ela é decrescente. Então, entre a letra A e a letra C, qual a resposta correta? Veja, nessa função aqui, ó, 3 elevado a x, se eu tenho aqui 3 elevado a x, se eu disser que o x é 1, 3 elevado a 1, 3. Ou seja, eu tenho esse par ordenado. Ó. Se x for 1, a resposta é 3. Então, veja, tem como eu localizar, se eu pegar esse ponto 1, 3 e localizar aqui nesse gráfico, ó, 1 de x, 3 de y. 1 de x, 3 de y. Ó, o ponto fica aqui, correto? A pergunta é, esse ponto está em cima do gráfico? Não, não está em cima do gráfico. Agora veja aqui, 1 de x, 3 de y. Ó, o ponto está em cima do gráfico? Sim. Então, a resposta correta é letra C. Questão número 6. Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a população A de determinada bactéria cresce segundo a expressão AT igual a 25 vezes 2 elevado a T, onde T representa o tempo em horas. Aí ele diz, para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário um tempo de... Então, veja, ele dá os dados aqui da nossa questão. Ele fala que o AT é a população, né?
é a população e ele diz que o T é o tempo, tá? Então, o que é que ele deu para a gente? Ele deu a população ou deu o tempo? Então, a gente observa aqui, ó, que ele informou para a gente a população. Uma população de 400. Então, o que é que a gente faz? Então, a gente vai substituir, ó, tá? Como ele deu o valor da população, que é 400, então eu substituo, ó, 400 igual a 25 vezes 2 elevado a t. Vou inverter aqui, tá? 25 vezes 2 elevado a t igual a 400. Agora, esse 25 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, então fica 2 elevado a t igual a 400 sobre 25, tá? Então, a gente tem aqui 2 elevado a t igual. Ó, se você pegar esse 400 e dividir aí por 25, vai dar 16, tá bem? Então, o que é que a gente tem aqui agora? Eu tenho uma potência 2 elevado a t. Como a base é 2, eu vou transformar esse 16 na base 2, fazendo o quê? Fatorando. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, percebam que 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência, tá? Então, como aqui eu tenho igualdade de bases iguais, posso cancelar as bases, então eu tenho que t é igual a 4, ok? Resposta letra C. Outra forma de você responder aí é substituindo. Era só pegar cada alternativa dessa, substituir aqui no lugar do t e verificaria qual dessas alternativas o resultado daria 400, tá bom? Questão número 7. Certo tratamento médico consiste na aplicação de uma determinada substância a um paciente. Admita que a quantidade Q de substâncias que permanece no paciente T horas, ó, ele fala que T é dado em horas após sua aplicação. É dada em miligramas, né? Tá? Substância em miligramas. E é dada por essa fórmula aqui. QT igual a 250 elevado a 1 menos 0,1 vezes T, tá? Então, veja que ele dá duas informações para você, ó. Como dados aqui, nós temos que a letra Q representa a quantidade da substância e a letra T representa o tempo, tá bom? Então, o que é que foi informado para a gente? Ele informou a quantidade ou informou o tempo? Ele informou o tempo, ó. Ele perguntou para a gente, 10 horas após sua aplicação, qual a quantidade que permanece no paciente, tá? Então, a gente vai pegar a fórmula que ele deu e só substituir, tá? Então, a quantidade que... Aí o tempo que ele falou foi o quê? 10 horas. A quantidade, quando o tempo é 10 horas, será 250 elevado a 1 menos 0,1 vezes 10, ok? Então, aqui nós temos 250 elevado a 1 menos. Se você multiplicar 0,1 vezes 10, dá 1, tá? Então, aqui fica 250 elevado a 1 menos 1, 0. E todo número elevado a 0 é 1, tá? Então, resposta, letra D, 1 miligrama. Questão número 8. Tá? A questão fala sobre um paciente ingeriu um comprimido com 500 mg de um medicamento. Após esse medicamento ser metabolizado pelo organismo, 20% dele será eliminado a cada hora. A expressão que permite calcular a quantidade de medicamento que permanece no organismo após T horas de sua ingestão pode ser representada pela função. Então, essa é a função que vai representar a quantidade de substância no organismo, tá? Então, essa aqui é a substância, tá bem? A expressão. Aí a pergunta que ele faz é, após 3 horas, qual a quantidade que permanecerá no organismo, tá bem? Então, ó, a gente tem que pegar essa expressão, tá? MT igual a 500 vezes
0,8 elevado a t é o tempo. E ele quer saber após que horas? 3 horas. Então, elevado a 3, tá? Então, a quantidade de medicamento em função do tempo será 500 vezes. Se você pegar, ó, 0,8, né, e multiplicar ele, elevar a potência 3, ele vai dar 0,512, tá? E efetuando essa multiplicação por 500, nós temos como resultado 256, tá bem? Então, a alternativa é. Questão número 9. A população de uma colônia de bactérias cresce de acordo com a lei de formação. Então, a lei de formação é essa. Y igual a 2 elevado a x, está aqui, ó. Y igual a 2 elevado a x vezes 300, tá? Em que ele fala que o y aqui é a quantidade, certo? O y é a quantidade e o x é a quantidade de dias. X representa os dias, tá? Aí a pergunta final que ele faz é: de acordo com as informações, no 10º dia, essa colônia terá, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Ele deu a quantidade, ele está perguntando a quantidade de dias. Em 10 dias, quanto terá? Então, a gente vai substituir, ó, y é igual a 2 elevado, x, né, o dias, e ele não quer saber no 10º dia, então substitui por 10 vezes 30. Então, o y será 2 elevado a 10, dá 1024. Aí eu vou pegar esse valor e multiplicar por 30. Se você pegar aí e multiplicar 1024 por 30, você terá aí 30.720, tá? Resposta, letra D. Questão número 10. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a seguinte fórmula para a população. Então, é essa fórmula aqui que ele vai usar para a população. Onde ele diz que T aqui, não é? É o tempo, tá? E o P aqui é a população. P é a população, tá certo? Então, a pergunta que ele faz é, lembrando que a bactéria inicialmente com a cultura começou com 40.000 unidades, tá? O início foi com 40.000. Aí a pergunta dele é, em relação à quantidade inicial, tá? Em relação à quantidade inicial, qual é a quantidade inicial? 40.000. Após 20 minutos, a população será, tá? Após 20 minutos, é isso que ele quer saber. Só que a questão aqui tem um detalhe, ó. Ele quer saber após 20 minutos, mas ele diz para a gente aqui que o tempo ela é dada em hora. O tempo é dado em hora. Então, eu vou ter que transformar aqui minuto em hora. Então, o primeiro passo aqui é, se uma hora corresponde a 60 minutos, então 20 minutos corresponde a quantas horas? Tá? Então, primeiro a gente vai ter que fazer esse cálculo. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós temos 60 vezes x, 60x igual 20 vezes 1, 20. Então, x é igual a 20, 60 está multiplicando, passa dividindo, corta um zero, corta outro, simplifica por 2, 2 por 2 dá 1, 6 por 2, 3. Então, 20 minutos corresponde o quê? A 1/3 de hora, tá? Então, aqui, então, qual o tempo que a gente vai usar? O tempo é esse, ó, 1 sobre 3. Então, aqui a gente pega a função, né, que ele deu a fórmula, PT igual a 40 vezes 2 elevado a 3t.
tá? E aqui a gente vai substituir, ó, 40 vezes 2 elevado a 3 vezes t. Quem é t? 1 sobre 3, que aqui é igual, ó, 40 vezes. Perceba que ó, esse 3 em cima e esse 3 embaixo pode cortar, fica 2 elevado a 1, que é 2, e 40 vezes 2, 80. Tá bem? Então, a pergunta final é, em relação à quantidade inicial, a quantidade inicial era 40. Após 20 minutos, aumentou para quanto? Para 80. Então, o que é que aconteceu com a população? Letra D, não é? Ela duplicou. Tá bem? Questão número 11. O Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial, ó, o salário ele chama de S, em função do tempo T em anos, é de. Então, essa aqui é a expressão que ele usa para calcular o aumento percentual, para calcular o salário. Tá bem? Respeitando o tempo. Então, a questão é, de acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço é, então perceba que ele informou para você o salário ou o tempo? Ele informou o tempo, ó, 2 anos. Então, o tempo é a letra T, tá? Então, a gente vai, no lugar da letra T, substituir por 2. Então, vou pegar a minha função, ó, o salário em função do tempo é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a 2, tá? Então, o salário em função do tempo será igual a 1.800 vezes. Se você pegar esse número 1,03 e elevar ele ao quadrado, você vai ter como resposta 1,0609, tá? Multiplicando esse valor por 1.800, você terá como resultado 1.909,62, tá? Alternativa letra E. Para finalizar, a questão 12. O valor de certo equipamento comprado por, o valor novo era 600 mil. Ele é reduzido à metade a cada 15 meses. Assim, essa equação aqui, ó, essa equação aqui, onde T é o tempo, né, e VT é o valor em reais, representa a variação do valor desse equipamento. Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor do equipamento após 45 meses é. Então, veja que ele fala que T é o tempo em meses. E como ele deu para a gente 45 meses, eu não tenho mais que fazer substituição nenhuma, transformação. Vou só substituir. Então, ó, a questão é o valor, né? Então, 60 mil vezes 2 elevado a menos t sobre 15. Então, quem é t? No lugar do t eu coloco o quê? 45, tá? Então, o valor será igual a 600 mil vezes 2 elevado a menos permanece, 45 dividido por 15, 3. Então, o valor é igual a 60 mil vezes. Pessoal, percebam que 2 elevado a menos 3, como o expoente está negativo, inverte, não é? Inverte a potência. Aqui é como se tivesse um 1 aqui embaixo, então fica 1 sobre 2 elevado a 3, correto? Então, esse valor aqui será igual a 60 mil vezes 1 sobre 2 elevado a 3 dá 8. Tá? Então, o valor é 60 mil vezes 1, 60, dividido por 8, 7.500. Ok? Alternativa B. Obrigado, deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva no canal. Até a próxima.